Olá, boa noite a todos, bem-vindos. A gente está aqui para mais uma live, né, da nossa roda de conversa no Centro Espírita Amor à Verdade. A gente está nisso desde o início, né, dessa problemática da quarentena. Então, todas as casas estão nesse movimento de procurar cada vez mais inscritos para a mensagem espírita chegar mais longe. E a gente sabe que tem muita gente necessitada. E por isso a gente pede logo para quem estiver interessado em receber mais informações, a gente pede para curtir a nossa página, para se inscrever no canal, porque a mensagem chega mais longe assim. Bom, hoje o nosso tema da roda de conversa que vai ser eu, Pablo e o Maurício Caju, que está aqui do lado. Para começar, o Maurício vai fazer a nossa prece e aí a gente começa a nossa roda de conversa, tá bom? Vai lá, Maurício. Então, vamos levar nosso pensamento a Deus, a nosso Pai Altíssimo. Agradecer mais uma vez a oportunidade bendita. Estamos aqui reunidos virtualmente para compreender os ensinamentos do Cristo. Que a paz do Cristo possa amparar todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. E graças a Deus. E como eu falei, né, nosso tema é o Consolador Prometido. E a nossa roda de conversa, a gente já sabe como é que funciona. A gente vai dando vida e vai comentando, né? Então, deixa eu pegar aqui para a gente ler. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará o Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê absolutamente e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tem dito. Está em João 14, 15 e 16, 14, 15 a 16 e 26, né? 15 a 17 e 26. Maurício, o Consolador Prometido. É interessante que ele começa assim, ó. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, primeiramente, para que nós possamos ter e acompanhar o pensamento do mestre, nós temos que conhecer os seus ensinamentos, né? Temos que guardar os seus ensinamentos, porque é um ensinamento que dá prosseguimento com o Consolador prometido. Então, antes de a gente entrar no Consolador, nós temos que compreender a palavra do Cristo, né, na sua base, na sua raiz, para que nós possamos dar consequência aos ensinos que nós estamos recebendo como estudantes da vida eterna que somos, né? Ele botou como pré-requisito o amor, né? Se me amais. Né? Esse se aí, se me amais. Então, tem que amar como pré-requisito, né? É o amor. Já fica uma dica. E ele faz... Pode falar. Eu entendo que ele está falando de também, se a gente for pensar um pouquinho, da maturidade para a gente compreender, né? Porque ele fala aí que a gente ainda não compreende, mas que a gente vai compreender. Aí eu fico pensando, na época de Jesus, quando Jesus veio, por que ele já não falou tudo, né? Ó, é isso, é isso, é isso, é isso. A gente não ia entender, simplesmente. Aí ele já bota aí como pré-requisito, se me amais, né? Os que estavam ali tete a tete com o mestre, eles davam as suas escorregadas, né? Foram excelentes trabalhadores, trabalharam pra caramba, mas eles davam a escorregada deles. Eles estão muito na nossa frente, mas eles davam a escorregada deles. A gente vem escorregando desde aquela época lá também, né? A gente ainda não tinha maturidade. Que, na verdade, a Terra ela passa por um processo há mais de 4.000 anos de educação, né? E nós estamos amadurecendo agora para receber o ensinamento por completo, porque antes da vinda de Moisés, nós era politeísta. Então, teve todo um trabalho educacional para nos transformar em um Deus só, né? Então, veio Moisés
para nos ensinar um Deus só. Depois veio um Cristo mostrar, de uma maneira implícita, um Deus amoroso, generoso, e bom e justo. E veio completar um Consolador de forma explícita, mostrando toda a holística, toda a complexidade que é a verdadeira vida, né? Porque muitas das vezes nós abreviamos muito a vida no sentido do nascimento até a morte, né? E o Espiritismo ela veio como consolador acabar com essa morte. Então é todo um complemento de ciclo. Após o Espiritismo, que o Espiritismo não é o Consolador prometido, não é do espírito, é da humanidade como um todo, nesse processo pedagógico que termina agora, né? Na maturidade da humanidade de receber de forma explícita, sem nenhum véu da ignorância, todo o ensinamento que a humanidade necessita para compreender o que nos espera após a morte. E aí, quando a gente fala da maturidade, não só a maturidade espiritual, mas a intelectual também, né? A gente não ia ter como entender naquela época se eles explicassem coisas elaboradas. A gente não ia ter que entender, né? Se a gente for parar para pensar, na época que surge o Espiritismo, século XIX, estava acontecendo o quê? A gente já tinha saído da Idade das Trevas, tinha havido o Renascimento, estava no Iluminismo. Pega o pessoal que era da época de Kardec, estava dando aquele boom na ciência, tanto na filosofia, em todos os lados. Era Immanuel Kant, Rousseau, Darwin, Freud, tudo que a gente estuda até hoje. Então, era um momento que a nossa cabeça estava ali crescendo em inteligência. Então, Kardec vem justamente com o Espiritismo nesse viés científico, que o Espiritismo é uma ciência. Se eles chegassem uns 2 séculos antes, iam queimar Kardec, com certeza, né? Não ia. Então a gente chega no momento exato aí que o apóstolo anotou, momento predito, né? Ele chega quando a gente está podendo conhecer as coisas. E agora a gente vai conhecendo. E quando mais a gente estuda, mais a gente tem que estudar, né? Quanto mais você descobre. E o mais interessante, começa com uma pergunta que a gente não tem capacidade ainda de entender todo o contexto. Kardec pergunta o que é Deus, a gente entende o que não é Deus. Porque a gente não consegue, nossa cabeça ainda não alcança o que é mesmo Deus. A gente sabe que ele não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro. Então a gente chega à conclusão que ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Mas a gente não sabe explicar isso. A gente não sabe explicar, a gente sabe que é. Então, o Espiritismo ainda é um bebezinho, né? 1857 para agora, 2021, a gente está engatinhando ainda. Eu quero que a gente chegar em outras fases da nossa maturidade, onde a gente já vai estar, né? Como é que a gente já vai estar? O Espiritismo ainda tem milhões de coisas para ser descobertas dentro das bases da doutrina ali. Exatamente. Interessante que ele fala aqui, ó. Eu rogarei meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Então, que o primeiro Consolador nosso é Jesus, né? Jesus, de forma implícita, ele veio assim dar um movimento educacional para a gente muito maior do que da época, né? Porque antes, muitas das vezes reclamamos de Moisés, só voltar um pouquinho de Moisés, porque Moisés é a lei do olho por olho, dente por dente, né? Mas esse olho por olho, dente por dente já foi uma evolução maravilhosa para a humanidade. Porque antes, quando você lesasse o seu irmão, o seu vizinho, um companheiro de vida, ele tinha o direito, por exemplo, se ele lesasse levando um cabrito seu, ele tinha o direito de dizimar, de acabar com toda a sua família. A olho por olho, dente por dente, dá o direito dele só receber de volta aquilo que ele perdeu, o cabrito. Igualou, né? Então, é uma evolução educacional maravilhosa, mas veio junto com Moisés os 10 mandamentos
e a lei do homem para segurar aquela humanidade tão difícil. Então colocou um Deus que castiga, um Deus severo, um Deus de guerra, para conter o impulso daquela época. Aí veio Jesus, falar de um Deus amoroso, justo, bom, entendeu? Dando outro patamar para a humanidade de Deus, para a sua evolução. Então, o nosso primeiro consolador foi Jesus. E o nosso segundo consolador, quem seria? O Espiritismo. O Espiritismo, a fim que fique eternamente convosco. O que quer dizer isso? Isso eternamente convosco é importantíssimo. É uma coisa que você não consegue eliminar. Ele vai ficar eternamente convosco. Nas duas revelações, Moisés e Jesus, tinha uma persona. Nessa, a persona não é o Kardec, são os espíritos. Então, não tem como você eliminar os espíritos. Você pode queimar livro, pode fazer o que for. E esse ensinamento perpetuarão conosco para nos esclarecer toda a verdade que mostra em relação à vida, que muitas das vezes é abafado pela nossa ignorância. Então, essa situação de estar eternamente conosco é um conforto, para que nós possamos absorver gradativamente, pelas leis das reencarnações, os ensinamentos que permanecem conosco através do Consolador Prometido, que é o Espiritismo, que é uma doutrina dos espíritos e da humanidade. Eu, quando, há 20 e poucos anos atrás, quando eu conheci o Espiritismo, e quando eu ouvi a primeira vez que o Espiritismo era o Consolador Prometido, eu ficava pensando naquilo, pô, tá se achando, né? O Espiritismo tá se achando, bem, o cara escreve um monte de pergunta e resposta e tá se achando, tá dizendo que é o cara, que é o Consolador. Aí eu ficava com isso na cabeça. Aí quando a gente passa a estudar, e provavelmente muitas pessoas, quando assistirem nosso vídeo à frente, vão pensar, pô, eles estão se achando, estão falando que é o Consolador. Mas não é isso, é porque ele é o Consolador porque ele realmente consola. Kardec tem que explicar tudo que Jesus deixou em forma de parábola, os ensinos de trás. A gente até costuma dizer que Jesus é a porta, né? E Kardec é a chave. Para a gente conseguir decifrar tudo aquilo ali que Jesus trouxe para a gente que a gente não tinha como compreender. E aí a gente entende que é o Consolador porque procura uma religião que vai explicar de onde a gente vem, por que a gente está aqui, por que a gente passa tantas dificuldades, para onde a gente vai, qual a nossa destinação. O Espiritismo explica tudo. E de maneira que você não tem como chegar e falar, não é assim não. Se você chegar e falar, não é assim não, você tem que ter uma explicação melhor. E ninguém apresentou até hoje uma explicação melhor. Né? Então ele consola, porque ele vai dizer que aquele cara ali que hoje está passando dificuldade, ele está passando por um processo de aprendizagem. Ele vai te explicar que é um processo de aprendizagem. Então você vai sentir aliviado naquilo. Ele consegue implantar em você uma fé no futuro. Ah, você hoje está ruim pra caramba. Está passando por isso tudo, mas mais para frente, com certeza que vai melhorar. Então, ele é o Consolador Prometido por causa disso. Né? Não é porque um cara escreveu um monte de coisa. A gente sabe que não foi Kardec que escreveu, Kardec montou. Mas a gente sabe que é o Consolador por causa disso, porque ele traz toda essa certeza do futuro. Ele iguala todo mundo. Né? Tem uma frase que resume tudo isso que você falou muito bem, que o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Isso é uma frase maravilhosa, porque por isso que é da humanidade, porque através dos ensinamentos dos espíritos entrarão em todos os templos esse ensinamento correto. Não precisa transformar os templos e escrever lá Espiritismo para a verdade eterna adentrar nos templos religiosos. A verdade vai contagiando automaticamente toda a humanidade e, com isso, vai compreendendo a palavra do Cristo, que é a grande finalidade.
né, do Consolador é esclarecer a humanidade, não é colocar o nome nos templos religiosos espírita, mas o conhecimento de Jesus, né, de forma explícita, né, o Consolador vem com essa obrigação de espalhar para todos o conhecimento da vida eterna. Ele não vai... O conhecimento é para todo mundo, né? Porque está explicando Jesus. Jesus é de todo mundo. Jesus não tem dono, né? Então é de todo mundo. Deixa eu pegar outra parte para a gente ver. É pequenininho, né? Esse trecho. Deixa eu ver aqui, só ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Que o mundo não pode receber porque não vê e absolutamente não conhece. Isso é interessante. Naquela época do João que está falando aqui, ninguém tinha noção de nada sobre pátria espiritual, sobre vida eterna, como seria, né? Uma maneira muito infantil, dividir entre céu e inferno e purgatório. Mas vem o Espiritismo, de forma clara, dar uma visão clara e exata daquilo que nos espera. Como diz no popular, né, em várias palestras no popular, o Espiritismo, o Consolador prometido, matou a morte. A morte não existe. É a grande... Acabou. Porque quando ela joga luz perante aquilo que nos espera, esclarece a humanidade e o medo da morte vai ser atenuado até zerar quando a gente compreender de forma clara o que nos espera. Vamos encarar a morte com muito mais naturalidade do que hoje, né? Ainda estamos engateando nisso, mas a finalidade é isso: criar maturidade para aquilo que nos espera. Nós estamos numa estação chamada Terra, no qual ela tem o propósito de nos melhorar, de nos burilarmos, né, de ser espíritos melhores, para que nós possamos chegar na parte espiritual tranquilo, bem. Essa é a grande barato da situação. Então, o Espiritismo, o Consolador prometido, ele vem fazer isso aqui. Ó. O mundo não conhecia nada sobre a espiritualidade, sobre o mundo espiritual. Então, ele vem jogar luz onde estava totalmente escuro, graças a Deus, né? Mas quando a voz conheceu... Pode falar? Quer falar uma coisa? Não, estou só escutando. Eu falei. Mas quando a voz... Mas quando a voz conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará com vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito, Santo Espírito do meu Pai, enviará em meu nome. Vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Quer dizer, o Espiritismo não vem, o Consolador, o Espiritismo não vem falar novidade nenhuma. Recordar, né? Ele vem... Porque o Cristo já falou tudo. Só que o homem, de acordo com os seus interesses, distorceu a situação toda. Então, precisava, de uma maneira mais didática, esclarecer certas situações que ficou obscurecida ou modificada pela humanidade de acordo com as suas conveniências. Então, o propósito do Espiritismo é tirar todo o véu. Tudo que o homem inseriu na face da Terra como engodo, para que possa ludibriar, o Espiritismo vem e clareia e dá condições para todo viver a vida eterna bem. Não é questão de ser espírita, ser ateu, ser protestante, ser católico. Não. É um homem de bem. É a criatura humana se transformando em melhor. Aquele que consegue conceber esse ensinamento e aplicá-lo, esse é o grande vitorioso. Não é o espírita. É o vitorioso que faz funcionar a verdade no seu dia a dia. Porque para ser vitorioso não é necessariamente seja espírita, não. Ele pode ser um ateu, mas ele pode cumprir a palavra de Deus. Ele vai chegar muito melhor de muito cristão que diz que é cristão e não consegue botar em prática o ensinamento do Cristo. O fato da gente ter um carimbo na religião que a gente pratica não leva a gente para lugar nenhum, não. Depende do que está dentro, né? Porque a gente aprende que a gente sofre no espiritismo por um motivo, e esse motivo é a gente mesmo. E o interessante é que o espiritismo diz que a gente não vai sofrer eternamente. Então,
se a gente aprende a não repetir, a gente aprende que sofre para não repetir os mesmos erros, né? A gente aprende que sofre para isso, ó. Por aqui tu tá errando muito, tu já errou muito por aqui, por esse caminho. Então, você começa a acertar, aí os seus erros vão diminuindo, você vai começar a aprender outras coisas. E o Espiritismo, ele, se eu tenho um ruim, eu vou te falar um ruim do Espiritismo. A palavra do Cristo, no final do Calvário, não cabe mais para o espírita. Senhor, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. Os espíritas, através do Consolador prometido, ele tem a consciência plena da verdade. Cabe ele, né, tendo a consciência plena da verdade, colocar essa verdade em prática. Não pode mais dizer que não sabe, né? Não sabia, desculpa, eu não sabia. Então, sabemos. Foi mal, não sabia. Pequenos contatos com a doutrina espírita, não precisamos ser um pesquisador, mas pequenos contatos já dão responsabilidade, porque o conhecimento nos traz responsabilidades. Muito será cobrado daqueles que são dados, né? Então, quanto mais conhecimento a gente recebe, mais seremos cobrados por esse conhecimento que é dado através de um trabalho pedagógico de Deus. Vamos continuar? Vou ler aqui um pedacinho. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. Me perdi aqui. Eu me perdi, Caju. Eu leio. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e relembrar o que Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que este disse foi esquecido ou mal compreendido. A gente até comentou, a gente até comentou um pouquinho antes, mas não custaria comentar de novo, né? Então, o Espiritismo ele não veio contar novidade, ele veio esclarecer o que o Cristo veio falar, mas devido ao homem ter distorcido as situações, né, coloca de forma explícita o ensinamento do Cristo de forma esclarecedora, tirando toda a alegoria, né, e mostrando toda a holística da vida. Interessante que ele fala aí, né? Kardec não inventa nada. Kardec não inventa coisa extra do que Jesus falou. Kardec relembra o que Jesus falou, né? Ele está falando aí. Kardec relembra Jesus, né? Cadê? Se o Espírito de verdade vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. E se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o Cristo disse tinha sido esquecido ou mal interpretado, né? Que é o que a gente interpretou do nosso jeito e empurrou para frente. A gente fez a nossa interpretação. Kardec vem explicar. E aí a gente pergunta, né? Por que então Kardec também não pode estar errado? Né? Vai ter alguém que vai perguntar isso. Se o homem interpretado antes não pode interpretar agora, só que aí é o que está. Não é Kardec que está interpretando, né? A gente tem um negócio chamado controle universal do ensino dos espíritos, que quem viu o filme Kardec, aí fica a dica que está lá na Netflix, se a pessoa pode ver o filme completo, quem viu esse filme vai ver como foi o processo de início da doutrina, né? Quando Kardec começa a receber de diversos... Ele elaborava as perguntas e recebia de todo lugar do mundo. Kardec falava um monte de língua, recebia de um monte de lugar do mundo e a resposta era sempre a mesma, né? Então, ele pensa, não tem como alguém estar inventando isso. Perguntas dificílimas, perguntas que filosóficos, chegava de centenas de respostas, as mesmas respostas.
Por isso que a gente até fala que Kardec é codificador, né? Que ele codificou, ele botou em ordem essas perguntas, numa ordem didática, porque ele era professor também, ele era cientista, professor, ele coloca numa ordem didática, então Kardec não inventou nada do que chegou a Jesus também dizer isso. Kardec não fala isso. Kardec fala, Jesus queria dizer isso, isso e isso. Não é nem Kardec, os espíritos respondem, Jesus queria dizer isso e isso. Né? E só relembrar. Exatamente, de uma maneira científica, organizada, né? Colocou em forma organizada todo o ensinamento do Cristo, né? Todo o ensinamento dos ensinos de Deus de uma maneira pedagógica, desenvolvida, científica, né? Para que nós possamos compreender melhor. Quando a gente no mercado e tem sei lá, um sabão em pó está escrito científico testado, a gente vai dar mais valor do que aquele que o carinha derreteu o sabão em casa, né? Porque o cientificamente testado foi elaborar um método para testar aquilo ali, ver se funcionava tudo direitinho, tudo dentro daquele padrão. E Kardec usou também o método científico para elaborar a doutrina espírita. Observou, ele fez todos os passos que tem. Se a gente jogar no Google método científico, a gente vai ver os passos que tem. Então, a gente vai ver que Kardec fez todos esses passos. E aí que é interessante. Toda ciência tem um fundamento, né? Tipo, quando cai a maçã lá na cabeça de Isaac Newton, a gente aprende que ele começou a estudar, a falar a lei da gravitação ali. A gravitação é uma lei universal, né? Então, ele chega aos fundamentos por causa daquela lei. Kardec também chega aos fundamentos, às bases da doutrina, através da observação. Aí a gente vai ver lá que tem a crença em Deus, são os pilares cinco pilares da doutrina espírita: a crença em Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados. Partindo da crença em Deus, ele conseguiu estipular as outras. E até hoje não teve nenhuma outra religião, nenhuma outra ciência que falou, Kardec errou nisso aqui. Não teve nenhuma outra que falou isso. Então, como ciência, o espiritismo ainda está ali em cima, sem sistema nenhum. Pode ter um monte de espírita que interpretou errado, mas a base continua ali. Se voltar lá, não, Kardec estava certo, Kardec escreveu isso aqui, eu que interpretei errado. Né? A gente pode chegar e falar um monte de besteira aqui dizendo que foi Kardec, mas não vai alterar em nada a doutrina, se a gente chegar e interpretar errado, porque a base está lá, Kardec estipulou as bases. Né? Vou ler outro pedacinho aqui. O Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. É aquilo que eu estava comentando, né? Vem na época certa. Se ele chegasse antes, a gente não ia aceitar, que a gente não tinha maturidade para isso. É verdade. Fora que então é para a gente perceber que as coisas não ocorrem de qualquer maneira. É toda uma organização educacional que a espiritualidade insere na face da Terra. Então, há todo um preparo. Então, ele vem na hora certa quando... Que hora certa é essa? Quando a humanidade está madura o suficiente, né? A ciência, né? Já está madura o suficiente para compreender essa nova ciência. De forma que você possa absorver esse conhecimento sem, como ele falou, alegoria. Nem de forma lúdica, mas real. Dando uma realidade no qual você pode concretizar o mundo espiritual para você. Não é mais aquela coisa de sonhar,
daquela coisa de talvez, não. É o certo, é claro, é nítido como a água. Não tem como você ter dúvida, mal interpretação. Interessante, vir na hora certa, acabar essa interpretação dupla, de acordo com a nossa, acabou. Dá para compreender exatamente qual o propósito da vida, o que viemos fazer aqui, né? Qual a nossa trajetória, qual o nosso objetivo. Né? Nós somos aqui só para desenvolver e procriar e morrer? Não, muito mais do que isso. Nós temos que parar para refletir o que nós fazemos. Não estamos aqui só para alimentar os instintos primitivos, que é sexo, comer, beber e dormir. Não. Nós estamos aqui para edificar o espírito. E através dessa ciência, através desse momento, insere na face da Terra, pelos espíritos, de forma clara, assim, aberrante, chega a ser exagerado. Quando a doutrina espírita, o Consolador vem, antes dele concretizar seus ensinamentos, há vários fenômenos que é de forma explícita para a humanidade toda, sem distinção, e as pessoas percebem uma realidade nova. Mas, através dessa realidade nova, vem todo um preparo para que ela possa ser concretizada através de bibliografia e permanecer para a humanidade. Né? E ele fala aí, né, que Jesus falava por parábolas. E essas parábolas ainda valem até hoje. Eu tava pensando aqui, se você pegar qualquer coisa que Jesus falou, não tem uma coisa que você chega e fala, não, Jesus errou, podia ter falado diferente. Não tem. Jesus não falou nada em vão, não falou nada à toa. A gente quando vai falar do... palavras de vida eterna, né? Tem até um livro com esse nome. Jesus tinha palavras de vida eterna, palavras que servem para a gente até hoje. E só com o Espiritismo que a gente consegue compreender essas palavras. Eu lembro quando nossos pais falam para a gente, estudar para ser alguém, tem que aprender isso para ser alguém. Quando a gente é criança, a gente não entende o que ele está falando. Hoje a gente consegue chegar a entender, né? Poxa, agora eu entendo por que meu pai falava isso, por que minha mãe falava aquilo. Jesus falou um monte de coisa lá atrás e o pessoal devia ser igual a gente quando é criança. Ele está contando aquela historinha do bom samaritano, o cara apanhou, coitado do cara e tal. Né? A gente não consegue compreender toda a parábola. E se a gente parar para estudar 50 vezes essa parábola, cada vez a gente vai aprender uma coisa diferente ali. Né? Então, o Consolador Prometido, o Espiritismo, ele vem na hora certa. Agora a gente consegue chegar a entender, olhar, ler aquilo ali e aprender sobre aquilo ali. E mesmo assim vai ter gente que vai interpretar diferente, porque nossas expressões diferentes, mas a palavra vai ser a mesma ali, vai estar a mesma coisa. O que Jesus falou não vai mudar. Na verdade, quando as pessoas criticam, se opondo ao novo conhecimento, é porque ela não pega e estuda. Porque a maneira que foi inserida o Pentateuco é uma maneira no qual qualquer pessoa pode pegar do princípio, desde o que é o Espiritismo, e terminar lá na Gênese, tranquilamente, a partir do momento que ela começa a ler. Mas você lançar crítica uma coisa que você não conhece, né? Porque a humanidade é isso, aquilo que ela não conhece, que contraria a sua opinião, ela começa a dar adjetivos sem penetrar no conhecimento. Sem que ela possa, para que você possa haver uma crítica sobre a nova ciência, você tem que compreender o porquê da situação. Né? Então, só você lendo de uma maneira esclarecedora, nem religiosa, de maneira esclarecedora, que você vai perceber se o negócio faz sentido. Se o conhecimento ele está colocando de forma clara. Porque para que você possa abrir os olhos e ouvido através do Espiritismo, você tem que conhecê-lo. Tem que se aprofundar. Se você é um cara crítico do Espiritismo, seja quem for, você tem que conhecer a causa para que ele possa inserir dificuldade ali. Ó. Parágrafo tal, livro tal, está errado. Está assim, assim, assim. Aí a gente vai desenvolver a ideia. Ninguém faz isso. Por quê?
porque está altamente correto, organizado pelo Espírito da Verdade, de verdade, né? Que é uma pleia de espírito coordenado por Jesus, coordenando esse trabalho maravilhoso, no qual o decodificador, que é Allan Kardec, insere no papel. De uma maneira que você possa entregar à humanidade, não aos espíritas. À humanidade, aquele que tiver vontade, boa vontade de compreender, é só receber. Só pegar o livro e ler para todos. Não é verdade? Ler com o objetivo de entender, né? Até mesmo criticar. Eu acho que já é o último parágrafo aqui. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na alienação da terra, onde o homem é espírito cansado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a culpa e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que lhe faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Isso aí. A gente entender por que está passando por uma dificuldade é muito. Dá uma diferença gigantesca, né, na nossa atitude perante aquela dificuldade. Né? A gente para de culpar as pessoas, a gente tem um e o Espiritismo dá um entendimento do futuro, a gente conseguindo entender que estou sofrendo por isso, então mais para frente é só não isso de novo, né? Que tem outras oportunidades. Não, é interessante que a gente para refletir. Quando ele fala aqui que bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, mas ninguém gosta de sofrer. Então a gente percebe que vem colocar claridade nessa situação muito delicada que a humanidade passa, porque muitas das vezes tem pessoas que sofrem ao nascer e às vezes não fez nada, né? Aparentemente acabou de nascer. Tem uns que nascem na miséria, outros na abundância, na riqueza, né? Tudo uma disparidade, uma diferença, onde abrange toda a humanidade muita dor. Quando a gente pensa nisso, a gente começa a refletir: será que se Deus é bom? Meu Deus do céu, tanto sofrimento na face da terra, tantas pessoas nascendo com defeito, deficiência, né? Tanta corrupção e muitos se dando bem às custas da miséria do outro. Aquele que é bom e justo sofre mais. Então, vem colocar um esclarecimento que muitas das vezes as pessoas, se não compreendem, acham a lei de Deus totalmente justa e tem a tendência a virar materialista, porque não compreende. Mas, através do Consolador prometido, ele vem nos colocar pingo no i. Por que nós sofremos? Porque, na verdade, nós não sofremos por culpa de Deus. Nós sofremos por culpa nossa mesmo. E para que nós possamos colocar veracidade nessa situação de sofrimento, tem que colocar um ponto, um pingo, muito importante, porque aí, sem essa palavra que eu vou falar, fica totalmente injusto Deus. Sem essa palavra que eu vou falar, que já todo mundo já sabe qual é, muitos já compreenderam, se não colocar essa palavra e desenvolvê-la bem, Deus é injusto. Deus é injusto pela lei da reencarnação. Por isso que nós não tivemos só essa vida. Nós temos toda uma bagagem anterior para justificar certas situações que ocorrem com um e não ocorrem com o outro.
Porque, na verdade, nós somos o arquiteto da nossa vida. Nós que planejamos, nós colhemos, porque é aquela frase maravilhosa, né? O plantio é facultativo, mas a colheita vai ser obrigatória. Hoje, nós estamos colhendo o que plantamos no passado. Então, não podemos botar culpa na lei de Deus. Tem que colocar a culpa em nós. Se nós estamos passando por um sofrimento, hoje, por exemplo, um sofrimento coletivo, é porque a humanidade mereceu. Mereceu. É reflexo do egoísmo coletivo, do orgulho coletivo, que influencia a humanidade. Então, não é por ruindade. Deus nos ama. Ele quer o nosso bem. Então, muitas das vezes, necessitamos uma advertência, um percalço para burilar o espírito e progredir. Correção na Catalina. Exatamente. A gente não sofre porque Deus está fazendo a gente sofrer. A gente sofre justamente pela falta de Deus que a gente deixa faltar em nós. Né? A gente deixa faltar Deus em nós. Porque se a gente parar para pensar, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Está lá na primeira questão do Livro dos Espíritos. Deus, ele não precisa da gente para nada. Ele vai continuar sendo Deus, independente da gente acreditar ou não. Ele não precisa da gente para nada. A gente que precisa dele. E quando a gente não está com ele, quando a gente não tem ele guardado no nosso coração, a gente comete erros. E esses erros fazem a gente sofrer, porque o nosso movimento instintivo é de tentar alcançar Deus, ir em direção a Deus. E quando a gente faz alguma coisa errada, ou com a gente mesmo, ou com o próximo, a gente está indo no movimento contrário. E aí a gente tem que fazer esse caminho de volta. A gente tem que encontrar Deus de novo. E nessa hora a gente dá uma sofrida, né? Porque a gente precisa voltar, fazer o caminho de volta. Imagina você subir um morro, você quer num lugar, você sobe um morro gigantesco a pé, depois descobre que subiu o morro errado. Você tem que fazer o caminho de volta, não tem jeito. E subir tudo de novo, o morro certo. Fazer tudo de novo e subir o morro certo, né? É isso que é. O sofrimento é isso. A gente está subindo para o lugar errado. Por isso que muitas das vezes nós temos que refletir o que fazemos hoje, porque o hoje faz o nosso futuro. De acordo com na maneira que procedemos hoje, nós estamos fazendo plantio hoje. Do mesmo modo que nós já estamos colhendo o que fizemos no passado, hoje nós estamos fazendo novos plantios para colher no futuro. O futuro então, nós temos que parar para refletir o que destina a nossa vida. Qual o propósito nosso? Será que nosso propósito de vida é apenas ganhar dinheiro, conforto material, ou tem algo mais? De acordo com a maneira que direcionamos nossa vida em termos de objetividade, está marcando o nosso destino futuro. Então, nós temos que cuidar um pouquinho mais das coisas espirituais, que essa é eterna. De uma maneira coletiva. Parar de falar o nosso eu para pronunciar o nosso. Então, nós temos que ver os nossos talentos, as possibilidades que nós temos de auxiliar, de ajudar. Porque quando nós ajudamos, nós estamos ajudando a nós mesmos. O favorecido não é aquele que recebe, é aquele que fornece. E através dessa didática de ensino de Deus, nós temos que botar o propósito da nossa vida. Porque nosso propósito, nossa vida, a prioridade é o espiritual. Agora tem um pedacinho do último parágrafo, Maurício. Só explicando tudo, né? Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, dizendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Acabou que é tudo que a gente já veio comentando, né? Mas é muito bonito isso aqui, porque, olha só, o Consolador
é aquele que consola, né, as nossas dificuldades e as nossas mazelas. É aquele que torna a nossa cruz mais leve, porque muitas das vezes reclamamos: ah, Senhor, nossa cruz está tão pesada, mas ele enviou o Consolador para aliviar. Porque a partir do momento que esse conhecimento adentra em nossos corações, o peso fica mais leve, né? O peso fica mais suave. No propósito de nós nos consolarmos, nós temos que ter fé. E essa fé, ela não é aquela fé cega. Acabou a fé cega. Ah, eu estou acreditando porque Caju falou, porque o Pablo falou. Não! Você acredita porque você compreende. E de uma maneira, o Consolador vem numa pedagogia esclarecedora e fácil. Você não precisa ser intelectual, você não precisa ser sábio, você precisa de um mínimo de boa vontade de se aprofundar no conhecimento. Mesmo com toda a dificuldade que a pessoa possa ter, por exemplo, analfabeta, ela tem a possibilidade de aprender. Pedir alguém para ler para ela, porque ela vai absorver. Porque a dificuldade que impõe o conhecimento a adentrar em nossa vida é a preguiça de não conhecer. Porque obra fechada é obra morta. Ela não vai atingir o seu objetivo. Para que você tenha fé, você tem que ter conhecimento. Conhecimento de causa, para que ela possa aliviar a sua dor. Toda fé alimentada, esse conhecimento de causa, causa esperança. O que é a esperança? É a proposta do futuro melhor, daquilo que tudo que ele falou depois da morte nos espera. A esperança aumenta. Sabemos que nenhum sofrimento é eterno. Nenhum sofrimento é eterno. Passa. E a proposta é que nós possamos saber passar, não criar revolta em nós, não criar desespero. Muitas das vezes pode criar lágrima, né? Pode criar lágrima, porque as dificuldades são fortes, mas que nós possamos criar alicerce um com o outro e auxiliarmos junto, para que nós possamos seguir de mão dada nesse caminho da proposta do Cristo, que é melhorar a humanidade. E o Consolador prometido veio finalizar todo esse processo pedagógico. Não vai vir mais outro. Após o Consolador prometido por Jesus, não tem outra pedagogia após isso. Acabou. O ciclo acabou. Que iniciou lá no politeísmo, passando por Moisés, Jesus e o Espiritismo, que é o Consolador prometido. Acabou. Toda a pedagogia de Deus foi inserida de forma clara na face da terra. E como ele falou, que nós possamos ter ouvido de escutar e olho de ver, para que nós possamos pronunciar palavras corretas e botar atitude no bem. A vida, meus irmãos, a vida é tão breve. Quando a gente olha para trás assim, quanto tempo já se passou e fosse um piscar de olhos. Vamos valorizar todos esses ensinamentos que são dados de mão beijada para a humanidade. Muitos de nós recebemos assim, ó, de mão beijada. Que nós possamos acalentar esse conhecimento em nossos corações, para que ele possa vibrar em nossas mãos através de atitude e melhorar a nossa humanidade. Precisamos melhorar a nossa humanidade. A nossa humanidade passa por muita dificuldade pela essa falta de fé. Que nós possamos abrir o coração para esse conhecimento possa ser absorvido facilmente e aplicado em nosso dia a dia. Parece até que tu já fez o encerramento, cara. Exatamente, só falta a prece final. Então, meus irmãos, que a gente possa entender que o Espiritismo ele é uma doutrina que vem nos consolar, vem nos explicar Jesus, mas vem também pedir que abrimos o nosso coração para voltarmos nossos pés a Deus, caminhar em direção a Ele. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade de estarmos hoje tendo a chance de ter uma doutrina que nos esclarece, que nos diz de onde viemos, para onde vamos, porque sabemos, que nos dá cada vez mais essa força
essa fé inabalável no futuro que nos deixa em paz internamente, mesmo sofrendo, passando pelas dificuldades da vida, que possamos entender que lá na frente estaremos contigo, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus que assim seja.